Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área para retomarmos o nosso projeto Estudo para a OAB através de resolução de questões. Nesta oportunidade, aula de processo penal com o tema procedimentos e nulidades tão importantes para exame de ordem, extremamente cobrado, é certamente um dos temas queridinhos da sua banca FGV em sede de exame de ordem. Vamos fazer uma abordagem legislativa, buscando técnicas de memorização, um aprofundamento doutrinário e até mesmo uma referência jurisprudencial extremamente importante que tem feito a diferença nos principais gabaritos quando o assunto é procedimento, especialmente prova de OAB, e é tudo isso que eu quero te oferecer a partir de agora. Em nome de toda a equipe magistral, sejam bem-vindos. Meu nome é Rio Braga, aprovado em 9 concursos, aprovado em OAB, e o seu professor de Direito Penal e Processo Penal. Utilize para dúvidas, questionamentos ou mesmo alguns direcionamentos o nosso Instagram, @RioBraga, ou os canais de comunicação da equipe magistral. Iniciando a nossa projeção, no 3, 2, 1. Pronto. Comigo na tela. Aula de processo penal através de resolução de questões para o seu exame de ordem. E o meu Instagram aqui em cima, @RioMoBraga. Não fique de fora. Dicas diárias, técnicas, metodologias, protocolos, tudo que você precisa para ser aprovado. Não perca essa oportunidade. Será um prazer e uma honra ter você nas nossas redes sociais. Nesta oportunidade, conforme eu já havia antecipado, procedimentos e nulidades e toda essa divisão teórica feita nas aulas que vocês estão que vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso, elas foram feitas eminentemente baseadas no seu edital e em termos de índices de cobrança nas últimas provas de OAB. Então, eu quero ir direto para o seu edital, te apresentar os itens 16, 17, 18 e 19, com procedimentos em espécie, e o 25 fala de legislação extravagante. Quando a FGV fala de legislação extravagante junto com o tema procedimento, claramente que ela está fazendo referência aos procedimentos especiais, muito especialmente lei de drogas, né? Um procedimento completamente diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, por exemplo, com a previsão originária de que o interrogatório fosse o primeiro ato que o STF já declarou inúmeras vezes inconstitucional. Beleza? Então vamos ao que interessa. Comigo na tela, questão de número 1, cobrada pela FGV, no exame de número 43. Em uma audiência, o MP indicou como testemunha a psiquiatra do réu. Que coisa, hein? Após a qualificação da testemunha, você, como advogado, deve, antes mesmo do enunciado, pensar o tema e o gabarito da questão. Tema, obviamente, a incompatibilidade da pessoa intimada para prestar informações, na medida em que é um psiquiatra, e sendo um psiquiatra, ela tem o dever profissional de sigilo. Então, é claro que ela não pode ser ouvida. Vamos para as alternativas. Comigo na tela. Letra A. Solicitar exceção de suspeição da testemunha em razão da profissão? Não, ela não é suspeita em razão do seu envolvimento afetivo com as partes. Negativo, ela não é suspeita porque ela é familiar da parte. Não é isso. Ela simplesmente é proibida legalmente de ser ouvida por expressa previsão no CPP. Errado. Letra B. Oferecer contradita, alegando que a testemunha é proibida de depor por ter conhecimento dos fatos em razão da sua profissão. Perfeito. Gabarito, letra B, é justamente esta contradita que deverá ser realizada por parte do advogado. Aonde está previsto isso? Comigo na tela, artigo 214 do CPP. Antes do depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha, arguir defeitos, circunstâncias que tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita e a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos em lei. Dentre os casos previstos em lei, em que o juiz deve dar credibilidade ao arguído, está o artigo, comigo na tela, 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, salvo se desobrigado pela parte e quiserem dar o seu testemunho. Em momento algum, a banca trouxe essas informações, então, claramente, é uma hipótese de proibição de depoimento, razão pela qual você, como advogado, na contradita, o que vem a ser contradita? A parte que antecede a arguição fática, não é? A contradita deve ser feita após a qualificação e antes da parte fática. Então, é dado voz ao advogado para que ele possa contraditar a parte, e é isso que você deverá fazer
no caso e apreço, por isso, gabarito letra B de bola. Vamos para a questão de número 2, comigo na tela. Amanda impetra um habeas corpus em favor de Thelma, que foi presa preventivamente por decisão de juiz de primeiro grau, sendo acusada de prática de crime hediondo. O habeas corpus foi impetrado com o argumento de excesso de prazo. O tribunal concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, fundamentando na incompetência do juiz que decretou a prisão. Sobre a hipótese narrado, marque a alternativa correta. Vamos por partes. Letra A. O tribunal equivocou-se, uma vez que a incompetência do julgador não é fundamento para a concessão de habeas corpus. Errado, né? Ora, se há um juízo incompetente, há uma prisão ilegal. E se há uma prisão ilegal, pode o tribunal conceder o habeas corpus, inclusive de ofício. Ora, se ele pode de ofício, com muito mais razão, sendo cientificado por alguma parte da existência de tal ilegalidade. Então, não há qualquer empecilho. Letra A está errado. Letra B. O tribunal agiu de modo correto, pois é possível habeas corpus de ofício sempre que houver constrangimento ilegal. Perfeito. Gabarito, letra B. Claramente há um constrangimento ilegal na medida em que a prisão foi decretada por pessoa ou por juiz incompetente. Se o juiz é incompetente, evidentemente que a prisão é ilegal. E se a prisão é ilegal, cabe ao tribunal emanar o habeas corpus, inclusive de ofício, razão pela qual, sem dúvida nenhuma, gabarito letra B de bola, questão razoavelmente fácil, não é? Questão de número 3, comigo na tela, cobrado no exame 42, em 2024. Daniel foi denunciado por instigação ao suicídio. Após fase de instrução, o juiz pronuncia o réu, afirmando que Daniel o juiz pronunciou o réu, afirmando ser Daniel totalmente culpado da prática do crime e que qualquer jurado teria obrigação moral de reconhecer provada a materialidade e autoria. Não pode, né, juizão? Nesta hipótese, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, você, como advogado Daniel, afirma que a decisão é legal ou ilegal? Completamente ilegal por vários motivos. Primeiro, o juiz, ao pronunciar, não pode fazer adentramento de mérito, sob pena de viciar os jurados. Isso é inconstitucional e ilegal. Torna ilícita qualquer tipo de prova produzida ou mesmo torna nula o procedimento penal. E segundo, há um claro e evidente vício de linguagem, porque o juiz não pode conclamar os jurados como se fosse, né, uma parte. O juiz é imparcial, ele não pode se envolver, se imiscuir com a acusação ou com a defesa, como claramente ele fez aqui, ferindo o sistema acusatório, substituindo o órgão de acusação, ferindo também o artigo 3º-A do CPP. Letra A. Você, como advogado, deve afirmar que a decisão de pronúncia é ilegal, pois houve excesso de linguagem. Perfeito, né? Gabarito, letra A, houve excesso de linguagem. Letra B, legal, não tem jeito. Letra D, legal, não tem jeito. Vamos ver a letra C. Ilegal, uma vez que a pronúncia deveria ter sido proferida pelo tribunal do júri. Errado, quem profere a decisão do juiz de delibação, né, de pré-libação, na pronúncia é o juiz da vara do júri, né, e não o tribunal do júri propriamente dito. Então, claramente houve um vício de linguagem, aprofundamento de mérito, decisão absolutamente ilegal, gabarito letra A. Aonde está escrito isso? Comigo na tela, artigo 413. O juiz, não o tribunal, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade e indício de autoria. Parágrafo 1º, a fundamentação de pronúncia, agora o gabarito, limita-se à indicação da materialidade e indício de suficiência de autoria, devendo o juiz declarar dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e majorantes, não devendo o juiz, 1, fazer abordagem de mérito e 2, cometer vício de linguagem, como foi o que ocorreu aqui, e 3, se imiscuir, seja com defesa, seja com acusação, decisão absolutamente ilegal. Gabaritou? Bora para a questão de número 4, cobrado pela FGV no exame 42 de 2024. Ana Rosa foi denunciada perante o júri pela prática de homicídio duplamente qualificado, por ter praticado mediante tortura em razão da idade da vítima, Inocêncio, criança de 8 anos de idade.
ambas as qualificadoras devidamente sustentadas no plenário. O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos sobre autoria e materialidade. Houve homicídio, foi ela que matou. E negativamente ao quesito da clemência, então não houve clemência. E reconheceu ainda as duas qualificadoras. Na sentença, o juiz-presidente utilizou a qualificadora sobejante como agravante genérica. Foi interposta apelação defensiva com base na alegação de decisão contrária à decisão dos jurados e injustiça na aplicação da pena. Ao final da fundamentação, formulou os seguintes requerimentos: o afastamento da qualificadora da tortura, a inadmissibilidade do reconhecimento de agravantes de ofício pelo presidente e a absolvição da ré por ausência de provas. Como advogado de Geminiana, mãe da vítima, prévia e regularmente intimada, como assistente de acusação, intimada a manifestarem contra-razões, é pertinente alegar. É pertinente alegar. Vamos às alternativas. Letra A. É pertinente alegar o não cabimento da apelação em face da decisão proferida pelo presidente do Tribunal do Júri? Errado. Em princípio, o recurso cabível da decisão do Tribunal do Júri é a apelação, porque é uma decisão, em tese, terminativa de mérito. Então, a letra A está errada. Cabe apelação, sim. Letra B. A existência de prova suficiente de autoria? A existência de prova suficiente de autoria? Ora, a suficiência ou não de prova para a definição de autoria não é assunto a ser debatido em sede de apelação. Por quê? Soberania do júri popular. Se o júri respondeu sim, é sim. Ou independentemente de haver ou não prova de autoria, aqui prevalece o princípio da soberania do júri popular. Letra C. A inviabilidade de o júri afastar a qualificadora quesitada ao conselho de sentença. A inviabilidade de o tribunal do júri afastar a qualificadora quesitada no conselho de sentença. Perfeito, gabarito, letra C. É inviável o tribunal afastar a qualificadora quesitada ao conselho de sentença. Por quê? Ora, se o conselho de sentença respondeu sim, prevalece o princípio constitucional da soberania do júri popular. Se o júri respondeu sim para a qualificadora, a apelação não pode ter o condão de afastar a qualificadora. A apelação somente pode ter a finalidade de discutir se a sentença é absolutamente contrária às provas dos autos, e não com relação ao afastamento de qualificador, que foi votado pelo júri e decidido pelo júri popular, prevalecendo-se a soberania do júri popular. Gabarito, letra C. Letra D. A admissibilidade de reconhecimento de agravantes pelo presidente, ainda que nenhuma delas tenha sido alegada em plenário. Errado, em princípio, mesmo que uma qualificadora se torne agravante, até porque no Brasil não existe crime duplamente qualificado, é óbvio que isso tem que ter sido deliberado e votado pelo júri popular. Princípio da soberania do júri popular, que está previsto comigo no artigo 5º da Constituição, no inciso 38, onde se reconhece a instituição do júri com a organização que a lei lhe conferir, inclusive o princípio da soberania do júri popular. Em homenagem à soberania do júri popular, gabarito, letra C. Ok? Questão de número 5. Comigo na tela, exame 40, cobrado 2024, com o seguinte enunciado. Roberto Jorge, após pronúncia, foi levado a júri, ocasião em que foi mantido algemado durante a sessão de julgamento, com a justificativa de ser pessoa de índole perigosa, já que responde à acusação por crime contra a vida. Só por isso, jamais, né? Aliás, a regra é o não cabimento de algemamento no júri popular, na medida em que influencia radicalmente o ânimo dos jurados, visto que transmite uma aparência de pessoa perigosa. A defesa técnica impugnou sem sucesso a determinação do juiz. O MP em plenário postulou a condenação, asseverando que sua periculosidade é comprovada pela necessidade de uso de algemas. De novo errado, não pode, né? Mesmo que aconteça de alguém permanecer algemado, isso não pode ser objeto de abordagem na acusação do Ministério Público sobre o alvedrio de alegar eventual periculosidade. Errado duas vezes, né?
Roberto Jorge foi condenado pelo Conselho de Sentença e aplicada a pena de 15 anos de reclusão. Você, como advogado de Roberto, interpôs a apelação. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente o objeto da sua demanda. Letra A. Postular a reforma da sentença com absolvição, pois este foi prejudicado no momento em razão do uso arbitrário de algemas. Ora, claro que eu tenho uma nulidade nesse julgamento. Agora, dizer que isso deve reverter a sentença para absolutória, aí há um grande abismo. Óbvio que eu precisarei de um novo júri, não é? Então, claro que não é sentença de absolvição. Letra A, errado. Letra B. Arguir nulidade posterior à pronúncia em razão da manutenção do réu algemado sem necessidade concreta e de referência a este fato pelo Ministério Público. Pronto, gabarito, letra B. Arguir nulidade posterior à pronúncia por ter permanecido algemado sem motivação concreta. E 2, em razão do MP ter alegado isso como hipótese de demonstrar periculosidade. 2 nulidades, claramente eu vou arguir a nulidade e esse processo certamente será devidamente anulado. Gabarito, letra B. Vamos ver por que não é assim. Letra C. Arguir nulidade da sessão de julgamento em razão da manutenção dele algemado. A manifestação do MP não é vedada pela lei. Pô, claro que é vedada, né? Porra, se o algemamento é excepcional, última ratio extremamente excepcional, é óbvio que, caso ele seja necessário, por motivo qualquer, é óbvio que o MP não poderá se utilizar disso em prejuízo do réu. Claro que isso é proibido pela lei. Gabarito mantém-se letra B de bola, não é? Letra D. Postular a redução de pena? Não tem nada a ver, né? Eu vou postular a anulação do julgamento, sob o argumento de 2 nulidades, conforme aqui ficou muito bem demonstrado, que está previsto no artigo, comigo na tela, 474 do CPP. A seguir, será acusado ou interrogado na forma de estabelecimento previsto em lei, com as presentes alterações, né? A seguir será o acusado interrogado. Parágrafo 1º. O MP, assistente, querelante, defensor, nesta ordem farão as perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas através do juiz. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período, salvo se absolutamente necessário. Imagina que o cara já tenha ameaçado espancar o juiz na audiência. Necessária a ordem aos trabalhos de segurança ou a garantia da integridade física. E artigo 478, durante os debates, as partes não poderão, ó, o MP fazendo merda aqui, não poderão fazer referência à decisão de pronúncia, à decisão posterior que julgou o cabimento de algemas, como argumento que beneficia ou prejudica o acusado, 2 nulidades previstas no caso intestino, e por isso, gabarito, letra B de bola. Tudo previsto no CPP. Vem comigo para a questão de número 6. Luciane ajuizou na vara criminal de Romã uma ação penal privada contra Jorge, guarda municipal, por injúria. Antes de oferecer queixa-crime, Luciane propôs uma ação civil de indenização contra Jorge e não conseguiu citá-lo pessoalmente em sua casa. Cita no próprio município de Romã, tendo em vista que o oficial de justiça certificou que esteve 2 vezes na casa e não o localizou. Luciane foi informada por vizinhos que Jorge estava temporariamente residindo na casa de sua mãe, em Oeiras, Espírito Santo, onde ela já havia passado um final de semana. Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, você, como advogado do querelante, deverá, na ação penal privada, requerer a citação de Jorge. Veremos como funcionará esta citação. Letra A. Por intermédio de seu chefe de serviço, em razão de ser guarda municipal. Errado, porque ele não cometeu o crime, segundo consta no enunciado, em razão ou no exercício da função. Errado. E, para além disso, prevalece o entendimento que a pessoa tem direito de ser citada pessoalmente. Letra A, errado. Letra B, citação por hora certa. E é aqui que está a pegadinha. Por quê? Nós sabemos que é prevista a possibilidade da citação por hora certa no CPP, mas qual foi a grande pegadinha aqui? Grande pegadinha aqui, não é? Nós estamos falando de injúria. Se é injúria, crime de menor potencial ofensivo. E a citação por hora certa, em que pese previsto no CPP, não está previsto na lei de juizado especial. Pegadinha. Muita gente boa errou
essa questão aqui marcando a letra B em 2024. Errado, porque a Lei 9.099 fala em citação pessoal para citação pessoal e a intimação por AR. Citação pessoal e intimação por AR. É o que está expressamente previsto na Lei 9.099. Citação tem que ser pessoal, e que é para ingressar no polo passivo da ação penal, e a intimação pode ser até por AR, tá? Letra C, por precatória, visto que está residindo fora da jurisdição, considerando que o querelante tinha conhecimento do endereço da mãe do querelado na cidade vizinha. Perfeito, gabarito letra C, ele será citado, mas se ele está na cidade vizinha, por precatória, não sendo possível por AR ou mesmo WhatsApp, em regra. A Lei 9.099 prevê expressamente que a citação tem que ser pessoal. Gabarito, letra C. A letra D, ó, correspondência por AR, ó, maldade, né? AR somente se fossem intimações. A Lei 9.099 prevê intimações por AR, mas não autoriza para citação. Lembrando que a citação é para o ingresso do polo passivo processual, e ao passo que a intimação é de qualquer ato ou para qualquer ato, ato processual. Bacana? Questão de número 7. Maria foi brutalmente assassinada em sua casa pelo vizinho Antônio, que morava em frente. Do júri, o juiz-presidente, ao formar o conselho, iniciou os sorteios de costume. Dentre os voluntários para jurado estavam outros vizinhos, inclusive o próprio filho. Tá tudo errado. Nem vizinho pode e nem filho, né? Todos revoltados, clamando por justiça e condenação de Antônio. Piorou. Agora a banca gritou o gabarito com você, né? Assim, segundo o CPP, com relação à composição do júri, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Letra A. As hipóteses de impedimento e suspeição não se aplicam aos jurados. Tudo errado, né? Primeiro, que em tese não é impedimento, é suspeição, que é o estado anímico das partes envolvidas no caso. Impedimento seria de alguém que já manifestou-se em outro processo, né? É uma circunstância objetiva. Suspeição é uma circunstância subjetiva pessoal, o ânimo da pessoa. Então, uma juíza estuprada não pode julgar um estupro, ela é suspeita. E essa mesma juíza que já julgou o mesmo fato quando ela era de primeira instância, não pode julgar em segunda, porque ela é impedida. Então, são circunstâncias completamente distintas. Aqui, no caso, são vizinhos que estão revoltados e o filho que está revoltado. Então, eles são suspeitos e não impedidos. E, no caso, em apreço, é óbvio que impedimento de suspeição se aplica, sim, ao jurado, assim como ao juiz. Então, a letra A está duas vezes errada. Letra B. A suspeição dos vizinhos deve ser arguída por petição dirigida ao TJ, ao passo que o impedimento do filho deve ser reconhecido de ofício pelo juiz togado. Errado. A suspeição deve ser direcionada ao juiz presidente do tribunal do júri e não ao TJ, beleza? Letra C. A suspeição e impedimento deve ser alegada pela parte que aproveita, sendo incabível ao juiz dela reconhecer de ofício. Errado. Perfeitamente possível ser reconhecimento, inclusive, de ofício, na medida em que ele é o presidente do processo e ele deve, obviamente, zelar por uma imparcialidade processual. Letra D. A suspeição dos jurados deve ser arguído oralmente ao juiz-presidente do tribunal do júri, inclusive durante os sorteios. Gabarito, letra D de dado, é o que está expressamente previsto no artigo 106 do CPP. A suspeição de jurados deve ser arguída oralmente, decidindo de plano o presidente, que rejeitará, se negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, e tudo constará em ata. Então, isso ocorre durante ali os próprios sorteios de forma oral ao juiz-presidente do tribunal do júri. E o 466 diz que antes do sorteio o juiz esclarecerá sobre impedimentos, suspeições e incompatibilidades, devendo as partes se dar por suspeito ou impedida, ou mesmo as partes processuais, MP e defesa, podendo arguir oralmente ao presidente do tribunal do júri. Última questão, de número 8, comigo na tela. Tendo sido admitido a cursar uma universidade nos Estados Unidos, cuja apresentação devia ocorrer em 5 dias, Lucas verificou que seu passaporte estava vencido e entrou em contato com Bento, na cidade de Algarve, Paraná, o qual lhe entregaria um passaporte feito pelo mesmo, passaporte falso, idêntico ao expedido pelas autoridades brasileiras. Lucas fez a transferência de R$ 5.000 para a conta de banco numa agência situada em Vigo, Paraná. Confirmado o depósito, Lucas se encontrou com Bento no interior de um hospital federal, onde o primeiro aguardava uma consulta em Antonésia, Paraná.
Já no aeroporto de São Paulo, Lucas apresentou às autoridades brasileiras o passaporte feito por Bento, oportunidade em que a PF constatou falso. Lucas foi preso em flagrante, o MP ofereceu denúncia pelo crime de uso de documento falso, a qual foi recebida pela 48ª Vara Criminal da capital São Paulo, oportunidade em que foi posto em liberdade, sendo-lhe impostas 2 medidas cautelares diversas da prisão. O advogado de Lucas foi intimado para apresentar resposta à acusação, oportunidade em que insurgiu contra a incompetência absoluta do juízo da 48ª Vara Criminal da comarca de da comarca da capital São Paulo. Assinale a opção que indica a peça processual em que o advogado de Lucas deverá arguir a relatada incompetência. 2 pontos chamam muita atenção. Primeiro, vara criminal estadual está errado, porque o passaporte foi apresentado à Polícia Federal. Se o documento é apresentado a um órgão federal, a competência é federal e não estadual. E o aeroporto foi em São Paulo. Então, em tese, o local, a competência territorial está correta, o que está equivocado é a Justiça Federal aqui, beleza? Qual será, então, o pedido que deverá ser interposto? Vamos aqui às opções. As opções. Exceção de incompetência, tá certo, por entender que o juiz natural seria uma das varas da comarca de Vigo. Errado. A questão não é ser Vigo ou ser São Paulo. A questão é a Justiça Federal. Então, a letra A está errado. Letra B. Na própria resposta à acusação, sustentando que o juiz seria a vara de Algarve. 2 vezes errado. Em princípio, cabível é a exceção mesmo de incompetência, mas o argumento é a vara federal, que acabou sendo desprestigiada aqui. Letra C. Na própria resposta à acusação, por entender que o juiz seria a vara criminal da Seção Judiciária de São Paulo, em razão de Bento ter entregue o passaporte no hospital naquele estado. Errado, é São Paulo mesmo, porque é o local do uso do documento. Fosse o falso, estaria correto, mas o uso, neste caso, que foi cometido pelo Lucas, será processado pela comarca de São Paulo, porém, vara criminal. Letra D, exceção de incompetência, por entender que o juiz natural é vara criminal de São Paulo, em razão de Lucas ter tentado embarcar para os Estados Unidos com passaporte falso entregue à Polícia Federal de São Paulo. Por isso, Polícia Federal, Justiça Federal e de São Paulo, gabarito, letra D de dado. 2 súmulas são importantes com relação a este tema. 1. A competência para processar e julgar o uso de documento falso é em razão do órgão em que foi apresentado, e não o órgão expedidor. Então, cuidado com essa pegadinha. Fosse o crime de falsificação de documento público ou privado, prevaleceria a competência do órgão expedidor. Então, fosse uma CNH, expedidor estadual, competência estadual. Fosse um passaporte, expedidor federal, competência estadual. Mas isso só vale para o crime de falsificação. O uso de documento falso não tem nada a ver, prevalece o órgão para o qual você apresenta. Então, para ver se você entendeu, se eu apresento a CNH na PRF, órgão expedidor estadual, órgão exibidor federal, prevalece no crime de falso o expedidor, mas no crime de uso, o exibidor. Então, se eu exibir para a Polícia Rodoviária Federal, o uso de documento falso será processado pela Justiça Federal. Gabaritou? E súmula 200. O juiz federal competente para julgar crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o crime se consuma, no caso, Estado de São Paulo, súmula 200 do STJ, com a qual concluímos a nossa aula de nulidade de procedimentos. Espero que tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões e dúvidas, utilize o nosso canal @RilmoBraga no Instagram para que possamos juntos caminhar rumo à sua aprovação. Um beijo no seu coração e até a próxima.